Oi pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam se cuidando. Dando continuidade ao assunto sobre energia elétrica do capítulo 12, a gente vai falar hoje sobre o uso doméstico da energia elétrica, certo? Lá na página 227. Lá fala um pouco sobre a utilidade que esses aparelhos têm. Nós temos em nossas casas vários tipos de aparelho elétrico, desde aqueles que servem para iluminação, som, imagem, fontes de calor, né, de frio e até mesmo de movimento. Ou seja, luz, televisão, ferro elétrico, geladeira, ventilador. Todos esses aparelhos utilizam a corrente elétrica para que ele funcione, para que ele tenha aquela finalidade atingida. Tudo dentro do circuito elétrico. Nós vimos naquela aula sobre corrente elétrica que é preciso que exista um caminho para a eletricidade passar. Ou seja, quando a gente coloca o fio na tomada, né, e ligamos algo, nós estamos fechando a corrente elétrica. É quando o fio da tomada entra em contato com os conectores que já ali dentro tem, a corrente elétrica vai passar por dentro do aparelho e vai realizar uma função. Se for um ferro elétrico, por exemplo, a corrente elétrica vai passar por dentro do ferro e sair dele, e na determinada parte a corrente elétrica vai gerar calor, fazendo com que o ferro esquente e a gente tenha aquela utilidade atingida. A geladeira, mesma história. A corrente elétrica vai fazer com que algo aconteça. No caso do lado do motor, vai se retirar o calor de dentro da geladeira. Tirando o calor de dentro da geladeira, a tendência é a sua temperatura baixar. Aí nós temos a utilidade atingida para aquele aparelho, a geladeira. E assim vale para todos os outros aparelhos. O que nós temos também, dentro desses conceitos elétricos, é de tudo que a gente utiliza em casa, tem uma medida, certo? Calculada. Ou seja, aquele computador que a gente tem nas nossas casas, existe um relógio que não conta a hora, certo? É chamado de relógio elétrico, relógio do contador. Na realidade, o nome mais correto seria o medidor elétrico da casa. E lá, toda a eletricidade que passa para dentro daquele aparelho, daquele medidor, é taxado, tem um valor sendo cobrado por eletricidade, que nós usamos mais a simbologia do quilowatt hora, é o que nós gastamos por hora de eletricidade. Mensalmente, logicamente, o rapaz que trabalha na companhia elétrica, ele vai vir medir o quanto foi usado de eletricidade durante o mês. Então a gente paga nossa conta mensal de eletricidade. Todas as casas têm aquele aparelho, todas as casas têm esse contador, certo? Que ele calcula a quantidade de quilowatt-hora que é consumido mensalmente. Para que a gente entenda até de certa forma melhor, nós temos um meio, às vezes eletrônico e às vezes manuais de fazer esse cálculo. Para que possamos ter uma redução nesse cálculo, é sempre bom fazermos algumas medidas de economia de eletricidade. Isso gera um impacto também ambiental positivo quando a gente economiza eletricidade. Isso faz com que utilize menos meios de se trazer algo prejudicial ao planeta. Isso é importante para a nossa consciência ambiental. O assunto seguinte fala sobre a segurança no uso de energia elétrica. Nós temos nas nossas casas aparelhos chamados de disjuntores. São espécies de chaves de segurança que faz com que em determinado momento de perigo, de uma passagem anormal de eletricidade, esse aparelho dispare e corte a passagem da corrente elétrica. Toda casa tem, às vezes um disjuntor que fica perto daquele relógio, às vezes mais, dependendo da casa.
Antigamente, muito tempo atrás, antes de criarem os disjuntores, que são aparelhos que protegem, né, nossa casa contra um curto-circuito, usava-se muito o fusível. Hoje não se tem muito uso dele. A gente vê mais o fusível em aparelhos eletrônicos. A gente encontra em carros, em aparelhos eletroeletrônicos, que nada mais é do que uma pecinha, certo? De vidro com duas pontas de metal. Essa parte de vidro é um tubo oco, por onde passa um pequeno fio para fechar a corrente. Se esse fiozinho romper, ele quebrar, ele partir, a corrente elétrica não passa. Isso acontece em medidas de segurança. Caso uma passagem normal de eletricidade percorra essa casa, esse local, esse aparelho, esse fiozinho parte e a corrente elétrica não passa mais, impedindo que o aparelho queime. Isso é uma prevenção, antigamente é muito utilizado até mesmo nas casas. O disjuntor tem esse mesmo poder, bem mais seguro do que o próprio fusível. E que a gente pode religar o disjuntor quando ele dispara, quando ele desarma, como é chamado. O fusível não, depois que ele queimar a pecinha, o fiozinho parte dentro desse tubo de vidro, nós temos que trocar o fusível, trocar ele por outro. Isso vai acontecer sempre. O disjuntor não, um aparelho de medida de segurança, para evitar que a passagem normal de eletricidade prejudique aquele local, prejudique aquele equipamento, prejudique aquela casa, queime. Essas passagens anormais de eletricidade pode ser variado. Exemplo, uma casa que tem uma fiação muito antiga, os fios da casa é bem gasto, bem antigo, isso pode provocar um curto-circuito na casa. Equipamentos e fiação de péssima qualidade pode levar também a um curto-circuito na casa. Qual é o problema do curto-circuito? A passagem excessiva de eletricidade gera calor. Calor em demasia pode gerar fogo. Isso pode levar a um incêndio na casa. Então, disjuntor e fusível servem para impedir que esse acidente aconteça. Essa quantidade de energia normal aqueça demais e aconteça um acidente bem perigoso. Nós sabemos que, além desses riscos de queimar, de acontecer incêndios na casa, nós temos também os riscos que corremos a não tomar certos cuidados com a eletricidade. Então, não pode se tocar, não pode se pegar em qualquer fio que esteja conectado a uma rede elétrica, de forma alguma. Vocês sabem disso. Até mesmo o perigo de se pegar em uma geladeira, descalço, às vezes com a mão molhada, pode acontecer de uma pequena descarga elétrica percorrer a carcaça da geladeira e chegar até você. Você estando descalço, certo? Você funciona como uma passagem para a corrente elétrica. Então a corrente elétrica vai sair da geladeira, vai percorrer seu corpo e vai de encontro ao chão. Sempre vai acontecer isso. É aí onde a gente toma o choque, onde a gente leva a corrente elétrica. Utilizando isolantes, como por exemplo uma chinela de borracha. A borracha é um mau condutor de eletricidade. Então a corrente elétrica pode até percorrer você não sente ela e essa eletricidade não vai entrar em contato com o chão, não com o solo. Então, consequentemente, você não vai tomar o choque. Isso acontece devido a esse isolamento que você tem do chão. Isso vale para pequenas descargas elétricas, dessas que a gente toma na geladeira, e só toma aquele pequeno choquinho, diferente dessa da tomada, que se colocar alguma peça metálica, você em contato, um prego, um parafuso e colocar dentro da tomada, você pode ter um grande acidente que pode até mesmo levar a uma parada cardiorrespiratória, pode até lhe matar. Então, não se pode entrar em contato, isso é uma regra muito simples e muito clara de que estamos vendo isso como um risco de vida. Então, muito cuidado. Trocar lâmpada de jeito nenhum, isso é coisa para adulto, criança não é para estar fazendo esse tipo de coisa.
ajeitar equipamento elétrico, corrente elétrica, para botar fio em casa. Isso aí não é coisa para criança, isso é coisa para uma pessoa capacitada, algum eletricista que tem um curso muito bem preparado, que ele conhece e sabe o que está fazendo. Ele vai lá no disjuntor, desliga e faz todas as medidas de segurança para evitar um acidente. Então, muito cuidado com isso. Não é brincadeira, tá certo, pessoal? E nós temos um meio de evitar esses choquinhos que a gente leva na geladeira e em outros aparelhos também. É o chamado de fio terra, que a gente chama de aterramento. É um terceiro fio que funciona como um escape de correntes elétricas para o chão. Então esse aterramento vem disso, vem da terra. É uma haste de metal, uma barra de ferro, de aproximadamente uns 2 metros de comprimento. Ela é bem grande, não é só pegar um preguinho e colocar no chão, não. Isso não funciona assim. É preciso de uma haste, uma barra de metal, de aproximadamente uns 2 metros de comprimento, em que ela é fincada no solo até o máximo possível, deixando somente um pequeno pontinho, onde pega-se o fio e liga nessa barra. Isso aí faz com que nós não tomamos esses choques, essas correntes elétricas passarem com facilidade pelo nosso corpo. Não é para impedir que o aparelho queime. Muita gente pensa que aterramento é para evitar que o aparelho queime. Há uma corrente elétrica passou e livrou a geladeira, o computador de queimar. Não é isso. A função do aterramento é livrar a gente de um choque. É proteger a nossa vida, não é proteger o equipamento, não. O equipamento pode ser comprado novo, pode ser consertado, a vida não. A função do fio terra, do aterramento dos aparelhos eletroeletrônicos, é só para isso, para evitar que nós tomemos choques, tá certo? Pessoal, vocês vão vir depois aí com um slidezinho com aquelas perguntinhas, as 3 a 5 perguntas sobre esse assunto, viu? Ok? Depois dê uma olhada no livro. Lá no slide vai estar as páginas que vocês vão dar uma olhadinha e umas perguntinhas sobre essa parte do assunto, beleza? Tá ok? Até semana que vem. Valeu!